Muito boa tarde, ministros, companheiros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Aprecio e agradeço muito tudo que estão fazendo para o novo auditório em Porto Rico e espero que Deus derrame grandes bênçãos sobre e nesse novo auditório, pois meu desejo é que Deus tenha um lugar onde cumprir o que Ele prometeu. E em algum lugar, em alguma nação, tem que aparecer o que o reverendo William Branham viu. Como ele viu, esse edifício do qual ele disse que era uma carpa, uma catedral, era um edifício, e ele viu tudo o que era feito aí. Vejam, aí tinha também o modelo para ele trabalhar e fazer os chamamentos ao altar e também orar pelos doentes da mesma forma que mais adiante se realizará nesse lugar. Portanto, ele fez, por direção divina, o tipo e figura do que vai ocorrer mais adiante. E esperamos que apareça essa carpa ou catedral. O reverendo William Branham tratou de fazê-lo, de mandar fazer, de conseguir o dinheiro e tudo, mas não era o tempo. Ou seja, que alguém tem que mandar fazê-la e tem que estar com ele os ministros correspondentes para trabalhar nesse trabalho com suas congregações, pois todos vão ser beneficiados. E todos os que compreenderão e crerão de todo o coração nessa visão vão compreender que tem que aparecer em cena e que Deus vai usar seres humanos para trabalhar a favor desse propósito. Como para o tempo em que tinha que aparecer o tabernáculo no meio do povo hebreu, quando iam pelo deserto, pois vejam, Deus mostrou a Moisés para que fizesse de acordo ao modelo que foi mostrado e Moisés não tinha que se colocar a buscar os materiais, mas dar a conhecer ao povo e dar a oportunidade ao povo e para que ofertassem para realizar a construção desse tabernáculo com tudo o que teria por dentro, exceto a coluna de fogo que viria, e já essa parte Deus colocaria. Ou seja, que Deus deu a oportunidade a Moisés e ao seu povo de fazer tudo, exceto uma só coisa. Mas essa era a mais importante, a presença de Deus dentro desse tabernáculo, no lugar santíssimo. Também assim aconteceu com o templo que Salomão construiu. Para a construção desse templo, vejam vocês, o povo, o rei Davi e o povo puseram os materiais e
e os construtores, os trabalhadores e o empreiteiro e tudo. Mas quando terminou, foi dedicado a Deus e Deus colocou o mais importante, sua presença. Sem a presença de Deus, não importa o que seja feito, o grande que for, se não está a presença de Deus, não tem nenhum valor diante de Deus. Mas quando está a presença de Deus, aí há um valor imenso que não pode ser comprado pelo homem, o qual Deus coloca a sua presença no lugar que foi preparado para Deus. Um novo templo esteve sendo construído e é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De etapa em etapa, vimos como a presença do Senhor esteve no meio da sua igreja no tempo dos apóstolos. Depois se moveu para a primeira era que foi representada na igreja de Éfeso, porque nesse território, pois foi que Deus se manifestou e ali estava a cabeça da igreja desse tempo, ou seja, que esse era o lugar mais importante nesse tempo, e encontramos a revelação que foi dada à igreja por São Paulo em Efésios, uma revelação muito grande, muito profunda, e podemos ver que em cada era, uma cidade, um país e uma cidade foi importante no programa divino. Assim foi se movendo a construção da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, do templo espiritual de Cristo. Passou essa etapa depois, passou uma nova etapa, a Europa, onde se cumpriram umas 5 eras da igreja, uma na Ásia Menor, 5 na Europa e uma na América do Norte, a 7ª, ou seja, da igreja entre os gentios. Mas com tudo isso, sendo que a igreja é o templo espiritual de Cristo, vejam vocês, o tempo dos apóstolos lá e o tempo das 7 eras, tudo isso corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Essa construção veio de leste a oeste, como o sol vem de leste a oeste. Assim veio Cristo e, consequentemente, a presença de Cristo no meio da sua igreja. E agora, nos encontramos no ocidente, ou seja, no oeste, entre os latino-americanos e caribenhos. Há uma bênção muito grande, pois o Espírito de Deus, assim como veio se movendo de Israel aos gentios, passando a Ásia Menor e depois a Europa, e daí deu um salto à América do Norte. Vejam, na Europa, teve 5 etapas ou eras, mas agora passa ao continente americano e tem uma etapa na América do Norte. A outra etapa onde irá ter, por tem que ser no oeste, porque o lugar santíssimo, que é a etapa que corresponde à igreja do tempo final, tem que se cumprir
no oeste e, consequentemente, a América Latina e o Caribe, para a construção do lugar santíssimo, e depois virá a dedicação a Deus desse templo espiritual, onde a plenitude de Deus será manifestada e virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por isso é que, vejam, começou tudo no leste, e por isso do leste foi trazida a bênção aos gentios por Pedro e Paulo. Pedro na casa de Cornélio e Paulo trazendo ao povo gentil a Ásia Menor. E agora o Evangelho regressará aos judeus, e por essa causa regressará uma etapa ou era onde digamos que a maioria terá sangue judeu. Se não todos, pois a maioria. Será uma era judaica. E diríamos hebraica. Porque ao dizer judaica, já em certo sentido se refere à tribo de Judá e, junto a ela, a tribo de Benjamim. Portanto, será uma era hebraica, mesmo que o reverendo William Branham diz que será uma era judaica ou dos judeus. Vejam, e assinala que, assim como Pedro e Paulo trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus. E depois assinala que será Moisés e Elias. De onde então sairá Moisés e Elias? Dentre os gentios, do meio da Igreja de Jesus Cristo, da etapa mais importante, que é a etapa do lugar santíssimo. É aí onde aparecerão as duas oliveiras, os dois ungidos, os dois candeeiros, onde aparecerão Apocalipse 11, versículo 3 em diante, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, chamados também os dois filhos de azeite, as duas oliveiras, do qual também nos fala Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14. E tudo isso, vejam vocês, tem a ver com a restauração de todas as coisas. Se querem ter mais informação, recordem que eu sempre lhes recomendei por muito tempo que aprendam computação, que aprendam a trabalhar com os computadores, porque vão necessitar, eu creio que já, pois estão necessitando. Vocês escutaram o missionário Miguel Bermudes Marim falando também na conferência gravada que escutaram. Algo está se movendo porque tudo tem que se entrelaçar. Até o reverendo William Branham disse, quando o anjo começa a selar esses 144 mil, diz que então se fechará a porta para os gentios, e depois serão todos judeus, todos hebreus. E diz que os hebreus, os judeus, levarão o evangelho a quem? Aos judeus. E o rapto acontecerá. Ou seja, que coloca aí em um entrelace, como também quando nos fala da terceira etapa, diz que será quando vier o aperto, e então o que vimos em parte manifestado nele
será manifestado em toda a sua plenitude. E então começa a enumerar as coisas que estarão acontecendo. E diz que essa terceira etapa será para a noiva, a igreja noiva, será também para as virgens insensatas e será também para o mundo. Isso está na página 118 e 119 do livro de citações. E também há outra citação que se encontra no livro ou mensagem Almas em Prisão. Almas em prisão. Isso que ele diz. Vamos ver se eu posso encontrar. Se conseguem. A página onde está esse tema, Almas em Prisão. Se alguém tiver conseguido. A página 114, vamos o parágrafo 1002. Diz. Vamos ler quase pela metade. Mas recorde, para esse tempo, tudo já terá passado. Ou tudo já terá cessado. É uma coisa horrível. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Que ministério é esse? O das duas oliveiras. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Ou seja, que se fecha a porta da dispensação da graça e já não haverá mais oportunidade para entrar para fazer parte da igreja do Senhor. Ou seja, que daí em diante, quando se fecha a porta, o resto que vier já passarão pela tribulação. Tudo, então, é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro e a redenção terá cessado, ou seja, já terá entrado todo escolhido de Deus, toda pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro. Já terá se completado a igreja. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal? Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa para os que estão perdidos eternamente? Há outra mensagem onde o reverendo William Branham diz, Senhor, mostra teu poder a este mundo. Estremece este mundo uma vez mais.
isso vai ser tornado realidade. Ele também diz, não é difícil pedir, porque é uma promessa, ou seja, está pedindo algo que foi prometido. Portanto, a igreja das eras passadas não teve a promessa para ser cumprida essa bênção em nenhuma das eras passadas, mas Deus mostrou o tipo e figura, em tipo e figura o que vai fazer neste tempo final. Está mostrado no tempo apostólico ou dos apóstolos, do tempo de São Pedro e também no tempo de São Paulo, e também em uma forma muito grande no tempo do reverendo William Branham. Assim que o que Deus está preparando para realizar é algo muito grande. Isso é o que vai despertar totalmente os judeus ou os hebreus e dirão, isto é o que nós estamos esperando. E isso será paralelo ao que aconteceu a Jacó quando se encontrou com o anjo. No capítulo 32 de Gênesis. Bom, podem sentar, já que estamos conversando somente. Assim que temos que estar preparados. Temos que ter tudo preparado para que quando isso se cumpra, as pessoas não tenham que estar correndo de um lugar para o outro e buscando vistos, mas que também cada congregação tenha seu equipamento de transmissão ou de receber, para que estejam recebendo o sinal correspondente pelo satélite ou pela internet. O do satélite, pois, é mais claro, o da internet, vocês já sabem que cai o sinal e depois já tem problema. Sempre queremos ter para nossas congregações o melhor. Recordem que são príncipes e princesas as pessoas que estão em vossas congregações. E quando o príncipe das ovelhas cumprir todo o seu programa, então cada um será recompensado segundo sua obra. Portanto, não tratamos mal as ovelhas do Senhor. Teremos que prestar conta ao príncipe dos pastores por todo o trabalho que tivermos realizado no rebanho que ele colocou em nossas mãos. Agora, o que tem, o primordial para a igreja é que em algum lugar apareça esse edifício, esse auditório, essa catedral, essa carpa, e tem que aparecer entre as pessoas de que era? Da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O mensageiro da sétima era tratou de ter para Deus a Cristo para que se manifestasse, ter esse lugar para que cumprisse tudo que ele viu nessa carpa, mas
não foi permitido, até quando ele, em uma ocasião, vê uma carpa tenda grande e é colocado ali, ele diz, pensa sobre sua carpa, seu tabernáculo, mas foi dito, este não é teu tabernáculo. Assim que, até quando ele foi e viu a visão, não era o auditório, catedral ou carpa dele, porque ele foi, digamos, foi de visita e estava no ar e esteve vendo tudo o que ali estava acontecendo. Portanto, de alguém era essa carpa catedral, o qual, para chegar a essa, digamos, a esse nível de atividades, teve que ter começado pequenininho, teve que ter começado em uma forma simples e foi crescendo até chegar à parte culminante do programa que Deus tinha com essa pessoa no meio da sua igreja. Assim que não pode ser na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ou sexta ou sétima era, porque todo esse tempo já passou. Tem que ser na era da pedra angular e território onde a era da pedra angular estiver sendo manifestado. Ou seja, ao território que corresponde a essa era. E daí desse território se estende a outros territórios, como aconteceu em eras passadas. Mas cada etapa ou era da igreja tem um território principal. A era da pedra angular corresponde ao oeste, ou o ocidente, e já da parte norte do ocidente ou do oeste, já teve a igreja, sua sétima etapa ou era. E agora somente resta a América Latina e o Caribe. Portanto, a maior bênção é para os latino-americanos e caribenhos. Que Deus nos ajude a apreciar essa bênção tão grande que está no programa de Deus para todos nós. Trabalhar com um povo é difícil. Através da história, vocês veem, lá no tempo de Moisés, vem no tempo de Josué, vem no tempo dos juízes, também podem ver no tempo dos profetas, e depois nos dias de Jesus e de João de Jesus também podem ver. O precursor e o precursado os mataram. Depois, no tempo dos apóstolos, aos quais também perseguiram, e alguns deles foram mortos. Ou seja que foi uma obra, dizemos em costa acima, mas assim é porque é subindo um monte, assim está a igreja em forma de pirâmide, e é subindo, portanto, dá mais trabalho que descendo. Quando a igreja já descer com Cristo, já é mais fácil, já vem transformada, mas subindo de era em era. Vejam vocês, muitos não quiseram que suba, mas os escolhidos subiram a era que lhes corresponde. Até depois que subiram, quiseram descê-los, mas Cristo os sustentou. E agora,
nos encontramos na etapa mais gloriosa, a etapa da era da pedra angular. Para este tempo, um mensageiro dispensacional tem que aparecer no meio do povo de Deus e, consequentemente, será mensageiro para o cristianismo e para o judaísmo. Será mensageiro para gentios e judeus ou hebreus. Será um mensageiro para todo ser humano. Será um mensageiro para todo povo, nação, língua e reis. Será um mensageiro para toda a dispensação do reino. E porquanto será o mensageiro para toda a dispensação do reino, pois será o único que obterá o cumprimento de grandes promessas que há aí para a dispensação do reino. Ou seja, a ou as maiores bênçãos, ele as herdará. E os que estarão com ele junto às suas congregações também herdarão as bênçãos maiores que há para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, os apóstolos, e consequentemente esses mensageiros de Deus, Cristo disse que iriam diante de reis, diante de príncipes e assim por diante. Depois Paulo, Pedro também, para dar testemunho, Paulo também, e também diferentes mensageiros de eras, como Irineu, como Lutero, também que príncipes da Alemanha e territórios, e desses territórios o protegeram. E também foi dito ao reverendo William Branham que iria diante de reis e oraria por reis. E, consequentemente, para o último dia, vai se reunir tudo isso e sobre quem estiver o ministério do último dia, que será o ministério dispensacional, irá diante de reis e a manifestação de Deus não terá limitações quanto ao que Deus fará. E não somente quanto a curas ou milagres, mas quanto à revelação divina. E quanto a muitas outras coisas que os reis necessitam, os príncipes, os governantes, e assim por diante. Mas isso vamos deixar quietinho já. Na trajetória do programa divino vamos estar vendo tudo isso. E não vamos nos surpreender, mas vamos nos alegrar e dar graças a Deus pelo que estará fazendo, por causa de que tudo isso está no programa divino. A terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens insensatas e para o mundo. E tudo isso Israel verá e dirá: isto é o que estamos esperando. Portanto, dirá: isso também quero que seja para mim. Não somente para o cristianismo, nem para o mundo, mas o queremos também para nós. E aí estarão as duas oliveiras para levar, passar a mensagem a Israel. Portanto, ninguém vai tratar de fazer o que o reverendo William Branham tratou de fazer, de ir a Israel e de levar a mensagem, porque ele não era pessoa.
E através da Escritura sabemos que será Moisés e Elias, as duas oliveiras. Portanto, não tratem de ocupar o lugar que não lhes corresponde. Mas, sim, quando virmos e reconhecermos esse ministério manifestado em uma pessoa, então estejamos braço a braço com ele, respaldando com nossas orações e também economicamente e cuidando suas costas, para que assim se torne realidade o programa divino com a Igreja Noiva de Cristo e com as virgens insensatas, ou seja, que veremos uma aproximação das insensatas a esse ministério e desse ministério a eles, ou seja, que Deus vai abrir a porta entre as virgens insensatas e também no mundo. Portanto, a nível de governo e a nível acadêmico e em todos esses níveis, e a nível religioso também, no mundo, e também serão abertas as portas com Israel. Assim que esse ministério está prometido para estar no meio da igreja, e aí, com esse ministério, será que a igreja será restaurada, porque será Cristo colocando esses ministérios por meio do seu Espírito no meio da sua igreja, e, consequentemente, veremos esses ministérios operando em um homem que terá a missão de estar no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. Terá a missão de trabalhar para que se cumpram todas as promessas que Deus fez para a sua igreja, para as virgens insensatas, para o mundo e para o povo hebreu. Terá a missão de se deixar usar por Deus para Deus cumprir a terceira etapa, o qual será Deus por meio do Espírito de Cristo operando através de um homem. Vamos reconhecê-lo porque estaremos vendo o cumprimento de cada uma dessas promessas através do Espírito de Deus nele. Algumas pessoas poderão dizer: como é que faz para conseguir o êxito em tal ou qual coisa? Não é o êxito dele, é o êxito do Espírito de Deus que prometeu fazer essas coisas e estará cumprindo no meio do seu povo. Não foi Moisés quem libertou o povo. Não foi Moisés quem trouxe as pragas. Foi Deus. Foi Deus que fez tudo isso por criação divina e quem libertou o povo. Mas estava velado em um homem, colocava sua palavra nesse homem, esse homem falava e as coisas ocorriam. Era a palavra criadora de Deus prometida para aquele tempo. Por isso, ele falava sobre a liberação, porque isso foi o que Deus prometeu para esse tempo. Não falava de fazer uma arca para cruzar o Mar Vermelho, mas que falava da liberação que Deus tinha prometido para sair caminhando. Não lhes falou de uma arca para cruzar o Jordão. Não falou disso a Josué.
Deus tinha a forma estabelecida. E cruzar o Jordão representa a morte. Passar ao outro lado do Jordão é passar à terra prometida. Seguindo a arca, o povo passaria para o outro lado do Jordão e chegaria, consequentemente, à terra prometida. Josué tipifica o Espírito Santo, porque nele estava o Espírito Santo. O Jordão, a morte. E a terra de Israel, a qual passaram, é a terra prometida do novo corpo que receberão os crentes em Cristo. E é a terra prometida do reino de Deus, ao qual entraremos fisicamente, como já entramos também espiritualmente, e estamos no reino de Cristo, o qual está manifestado na forma da sua igreja. Assim que, depois, quando formos raptados para ir à ceia das bodas do Cordeiro, regressaremos depois de 3 anos e meio à Terra para o estabelecimento do reino milenial, que virá a ser também a Terra Prometida, voltando à Terra Prometida para estar com Cristo no seu reino por 1000 anos, como reis e sacerdotes e juízes, ou seja, como os membros do gabinete do seu reino. E, consequentemente, como membros da realeza desse reino. A tudo que Cristo é herdeiro, também nós somos herdeiros. Assim é. Grande a bênção que há à igreja. A igreja vai ser restaurada a tudo o que tinha. E ainda mais. Porque será restaurada cada pessoa à vida eterna física com o corpo eterno e glorificado. E todo o poder de Deus estará manifestado em sua igreja. Assim como o povo hebreu estava esperando a restauração de Israel, que é a redenção de Israel, e o que era isso? A restauração do reino de Davi. Isso era o que eles estavam esperando, e por isso, na entrada triunfal de Cristo, eles clamavam: Hosana ao rei que vem, no nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, vem. Bendito o reino de Davi que vem. Assim cantavam, porque estavam esperando a restauração desse reino. Mas não seria em sua primeira vinda que seria restaurado o reino de Deus, o reino de Davi, na terra, no meio do povo hebreu. Mas que isso corresponde à segunda vinda de Cristo. Por isso, o reverendo William Branham, na página 155 do livro de citações, como vocês, pois não, alguns não têm o mesmo livro, porque não coincidiram as páginas das novas, as diferentes edições que fizeram depois deste, pois lhes dou também o parágrafo 1383, onde diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem denominação, clamando: Hosana.
Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Ou seja, que aquilo que aconteceu lá, em alguma forma, vai estar se repetindo. E os judeus verão isso e dirão: este é quem estamos esperando. Quando os judeus virem Cristo vindo pela sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Isso leu o reverendo Miguel Bermudes Marim, da página 22 e 23. Vou dar o parágrafo. Parágrafo 176. E também o parágrafo 183. E também está na página. Vamos ver. A página 2A. Na página 2A, parágrafo 11, também página 2A. Parágrafo 14 e parágrafo 2A, página 2A, parágrafo 15. Página 2A, parágrafo 15 também. Aí diz nesse último parágrafo que lhes dei: o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste está aqui mesmo para vocês. E o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. Vamos ver? E 144 mil ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo. E ali mesmo, tão pronto como o anjo começa a selar esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada. E os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Agora podemos ver que algo vai acontecer neste tempo com os judeus e eles estão esperando algo. Mas também os gentios, a igreja do Senhor está esperando algo grande que lhe foi prometido. E o que é? O sétimo selo para a igreja será para os judeus a sétima trombeta, ou seja, que o que é a sétima trombeta? Para os judeus, Moisés e Elias, os dois ungidos, será para a igreja. O sétimo selo, ou seja, a vinda do Senhor. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos, onde virmos o sétimo selo, e estaremos vendo também a sétima trombeta. Onde virmos a sétima trombeta, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, estaremos vendo também o sétimo selo. Diz o que é a sétima trombeta para os judeus. Será ou é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor. No monte da transfiguração, onde Cristo mostrou
a vinda do reino, ao Filho do Homem vindo em seu reino, o que eles viram? Viram Moisés, Elias e Jesus. E depois de certo momento, deixaram de ver Moisés e Elias e já o que viam era somente Jesus Cristo. Somente o que viam era a vinda do Senhor. Mas eles primeiro tinham que ver Elias e Moisés. Isso é o que diz o reverendo William Branham por aí pela página 59 e 40 e algo do Livro das Eras. E também no livro que é sem editar, também aí encontrarão mais claro sobre tudo isso. Ele diz que essa é a ordem da vinda do Senhor. E diz, o que eles viram primeiro? O que será primeiro? Elias. E depois? Moisés. Ele diz, essa é a ordem da vinda do Senhor. Ou seja, que há uma ordem, e se há uma ordem, tem que tudo ocorrer de acordo a essa ordem. Ou seja, que o cumprimento tem que concordar com o que está prometido. Não pode ser que ocorra algo fora do que está prometido e vá se dizer que isso é o que Deus tem. Não. O que Deus tem é o que Ele prometeu e é o que Ele vai fazer, o que Ele vai cumprir e o que Ele vai respaldar. E isso será a obra de Deus para esse tempo. Portanto, para o nosso tempo, há promessa divina. E há território estabelecido por Deus. E há ministérios estabelecidos por Deus para serem operados pelo Espírito de Deus. Portanto, a promessa da restauração do poder de Deus à sua igreja é 100% verdadeira. A promessa é conforme as palavras de Jesus, que serão restauradas todas as coisas. São Mateus capítulo 17, versículo 11. Depois de Jesus descer do monte da transfiguração e seus discípulos perguntar: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Cristo diz, Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso é de acordo também a Malaquias, capítulo 4, onde diz, do versículo 4 em diante, diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, que antes de Deus ferir a terra com os juízos da grande tribulação, antes tem que aparecer em cena Elias. E agora, já apareceu o primeiro Elias, que foi Elias Tisbita, já apareceu o segundo Elias, que foi Eliseu, ou seja, pessoas onde estava esse espírito ministerial que esteve em Elias, o qual depois esteve em Eliseu e depois apareceu pela terceira ocasião operado em João Batista. Foi o Espírito Santo operando esse ministério de Elias. E depois apareceu na América do Norte, no reverendo William Branham, sendo operado esse ministério de Elias pelo Espírito Santo. E a promessa é que aparecerá novamente. Para a restauração de todas as coisas, aparecerá pela quinta ocasião.
e, consequentemente, aparecerá para a restauração da igreja, a restauração de todas as coisas e para a restauração de Israel, ser restaurado ao reino de Deus, ou seja, ao reino de Davi, que será restaurado, e então Israel terá a paz. E de Israel sairá a paz para todas as nações. Aí está o segredo da paz para todas as nações, da paz imperecível. Enquanto isso, pois, buscamos a paz temporária também, para poder trabalhar melhor a favor da paz imperecível. Mas a meta é a paz imperecível. Jesus Cristo restaurando o poder à sua igreja, através do profeta Elias. Respondendo, Jesus disse-lhe, em verdade, Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. São Mateus capítulo 17, versículo 11. E também no livro dos Atos, no livro dos Atos também, foi dito, no capítulo 3, aqui não está, no capítulo 3 do livro dos Atos diz, versículo 18 em diante, e também capítulo 1, versículo 6 em diante, do livro dos Atos. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, que a restauração que Israel, todos os judeus ou hebreus estavam esperando e ainda estão esperando, é a restauração do reino, o qual será a restauração do reino de Davi. Porque esse é o único reino, com esse único trono, que tem, por decreto divino, a promessa de governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Porquanto não era para aqueles dias, ele lhes disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não lhes correspondia saber isso, pois isso não era para aqueles dias. Lhes correspondia saber o correspondente ao seu tempo. E para saber todas as coisas correspondentes ao seu tempo, ia enviar o Espírito Santo, o qual ia dar poder para trabalhar na obra de Deus e ter assim a manifestação de Deus por meio do seu Espírito no meio da sua igreja, com o qual uma restauração começaria na esfera espiritual e depois, para a segunda vinda de Cristo, entrará a esfera física, que será a parte da redenção física, a restauração de todas as coisas, a restauração da igreja ao reino de Deus, não somente no espiritual, mas fisicamente também com o corpo eterno e glorificado e jovem. E a restauração também de Israel ao reino de Deus, que é o reino de Davi. E a restauração também do Éden, o qual será
o reino milenial, a restauração de Israel e na terra prometida com o reino de Davi restaurado. Portanto, esse ministério está ligado à restauração da igreja e à restauração de Israel. Em Israel está tipificada também a igreja. Portanto, sob o ministério de Elias, a restauração de todas as coisas se realizará. Mas aí estará também Moisés. Aí estará o ministério do Espírito Santo, do mesmo Espírito que esteve em Cristo e o mesmo Espírito de Cristo operando todos esses ministérios. E a igreja terá o que lhe foi prometido. E Israel terá o que lhe foi prometido. Israel terá a sétima trombeta e a igreja terá o sétimo selo. Esse mistério está prometido para ser aberto à igreja. E então, todos terão a fé, a revelação para serem transformados. Assim como para serem transformados espiritualmente, obtivemos a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Para a transformação física, teremos todos a revelação divina da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação. E aí, vamos deixar porque com essa bênção obteremos a restauração de todas as coisas. A restauração da vida eterna a nós, a restauração do poder de Deus à sua igreja e depois para Israel, a restauração de Israel ao e no reino de Davi. Assim que, em frente, trabalhando no reino de Deus, a cada dia com mais ânimo, sabendo que a cada dia se aproxima a nossa redenção, a redenção do corpo, nossa transformação, se aproxima a cada dia 24 horas. 24 horas a cada dia mais perto do novo corpo. Na manifestação prometida, diz o reverendo William Branham na página 136 do livro de citações, que os grandes milagres serão para Moisés e Elias. E perguntam, ou ele diz, o que temos que esperar é a vinda do Senhor. Consequentemente, esse mistério vai estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e vai ser aberto à igreja de Jesus Cristo. Mas diz que quando começar será um segredo por completo. E se disse que os grandes milagres serão para Moisés e Elias, então a vinda do Senhor no meio da igreja será um segredo, mas tem a promessa de uma terceira etapa. Assim que muitos verão Elias, outros verão a Moisés, mas os escolhidos que vão ser transformados verão a Cristo manifestado, cumprindo sua promessa à sua igreja. Verão a manifestação de Cristo no meio da sua igreja. E aí vamos deixar nosso tema: Jesus Cristo restaurando o poder à sua igreja através do profeta Elias,
Que Deus continue abençoando a todos e em frente. E ore muito por mim para todas essas atividades que me faltam para realizar este ano. Ore muito pela atividade de amanhã, domingo. Ore muito também por este projeto de Porto Rico, ao qual vocês se uniram junto às vossas congregações. Bom, não vejo Miguel por aqui. Vamos ter Miguel por aqui. Foi uma conversa. Devo algo, não é? Eu creio que devo. O 3:18, não é? 3:18 em diante, Miguel, do livro dos Atos. Já isto entra, Miguel, na sobremesa. Capítulo 3, versículo 18 em diante. Isso é o apóstolo Pedro na sua segunda mensagem. Tinha uma revelação grande, diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contém até... Convém que o céu o contém até que até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Assim que, em todas as eras passadas, estiveram esperando a vinda do Senhor, mas o tempo aqui assinalado é o tempo para a restauração de todas as coisas, para o tempo em que vai ser restaurada a igreja e todo o poder de Deus na sua igreja, em que serão restaurados a vida eterna física e em que isto é para, como indivíduos e a igreja como corpo místico, restaurada a como era originalmente. E o povo hebreu, Israel, será restaurado e no reino de Davi. Vem, a restauração do reino é a restauração do reino, parte da restauração de todas as coisas. E Cristo disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nenhum dos Elias anteriores restaurou todas as coisas. Somente o quinto Elias será quem terá essa bênção. Mas vemos também que cada um desses Elias restaurou. Uma obra de restauração veio com eles. O profeta Elias restaurou o povo. A adoração ao verdadeiro Deus os restaurou. Consequentemente, a Deus. E o segundo Elias manteve o povo com Deus. E restaurou o filho de uma mulher que foi tão boa que fez uma casa ou casinha ou cabana para o profeta Eliseu, para quando passasse por essa cidade, o qual passava a cada certo tempo com seu servo, tivesse um lugar onde ficar.
restaurou-lhe o filho que tinha morrido. Vem? É o ministério de restauração. O profeta Elias também restaurou a vida um jovenzinho, não é? Que tinha morrido. E depois buscamos bem. Esse é o da viúva que ressuscitou, que o profeta Elias ressuscitou. Eliseu. E Eliseu restaurou o menino. Teve que fazer umas quantas coisas? 7 vezes, não é? Qualquer um veria fazendo isso e diria, o que estará fazendo? Ele sabia o que estava fazendo. E a coisa é que qualquer outra pessoa, se qualquer outra pessoa fizesse isso, não lhe funcionava. Ele fez e funcionou. E tudo isso é um reflexo do que Deus estará fazendo neste tempo final. Recordem que, vamos ver, 7 vezes foi, Miguel? Podem buscar por aí, porque se foi 7 vezes, há 7 eras. E também há 7 trovões, ou 7 trovões para a era da pedra angular, onde se percorrem 7 eras consecutivas, como uma só era, mas que contém tudo das 7 eras, ou seja, uma obra perfeita. Porque 7 é completação. Está o filho da sunamita e está o outro filho da viúva, mas esse não estava morto, estava quase morto. Ele e sua mãe, porque não havia alimento. E ela saiu para buscar 2 paus, 2 varas, para colocá-los no fogo, como se colocam no fogo quando alguém os coloca assim em forma de cruz para esquentar uma farinha que tinha com um pouquinho de azeite, fazer a massa aí e fazer diríamos aqui, tortilhas, não é? Como diria... E diz, comê-las e depois nos deitar e dormir, morrer depois, porque depois não havia mais alimento. Vejam, o último que lhe restava, Deus o multiplicou, falando, colocando essa palavra na boca do profeta Elias. Assim que restaurou o alimento na vasilha e na botija o azeite. Eliseu foi o da viúva, que orou 7 vezes. Sim, 7 vezes. Voltando, depois passeou pela casa e depois subiu novamente. E o menino espirrou 7 vezes e abriu seus olhos. O menino espirrou 7 vezes. Assim que, aí podemos ver em todos estes casos o tipo e figura do que Deus estará fazendo neste tempo final, conforme as suas promessas. Sempre tem que haver um tipo e figura. Bom, por aqui deixaremos o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim com vocês novamente. Ele me passou aqui a parte, me deu a oportunidade de estar aqui com vocês nessa conversa e novamente o tem com vocês. Que Deus abençoe e guarde a todos.